Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de fevereiro de 2024. São 11 horas e 30 minutos. E o que era esperado aconteceu. O STF já marcou a data para Bolsonaro virar réu, ou seja, para abrir o processo criminal contra ele. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A manhã de hoje foi seguramente a mais fervilhante desde o 8 de janeiro de 2023, quando Bolsonaro mandou que fosse tentado um golpe de Estado no Brasil para que ele voltasse dos Estados Unidos em triunfo, para onde ele havia embarcado no penúltimo dia de 2022 e reassumisse a presidência da República. A operação desta quinta-feira, 8 de fevereiro, contra Bolsonaro, vários ex-ministros, a cúpula do golpe, Braga Neto, Heleno e até contra Valdemar Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro, tudo isso se baseou na delação de Mauro Cid. Mas como? A chance de a PF aceitar uma delação de Mauro Cid era pequena por volta de agosto do ano passado. Mauro Cid tentava negociar com a Polícia Federal uma delação premiada, mas a polícia dizia que não tinha interesse porque ele não dizia que provas poderia oferecer. Eis que o Mauro Cid ofereceu à PF o seguinte: eu vou indicar o caminho para vocês acharem provas. E pelo visto foi o que ele fez. Bolsonaro, inclusive, admite que pode ser preso. Ele diz: hoje tudo pode acontecer no Brasil, mas o mimimi de Bolsonaro, a vitimização dele, não é o assunto. O que vale a pena apenas conferir é que ele já admite que pode ser preso. Bolsonaro e ex-ministros da PF são alvo hoje e ex-assessores são presos. Então o Marcelo Câmara, por exemplo, que é o segurança de Bolsonaro, foi preso porque ele e o Mauro Cid monitoraram o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para prendê-lo depois que houvesse o golpe. O caso é tão grave, mas tão grave, que até o Malafaia calou a boca. Ele diz que está aguardando novos desdobramentos, mas calou aquela boca que ele não fecha nunca. Assessor de Bolsonaro monitorou Alexandre de Moraes para prendê-lo, disse a Polícia Federal. E tem inclusive várias conversas que foram flagradas que você vai ver. O Bolsonaro pode sair do país sem passaporte? O Bolsonaro, ele não entregou ainda o passaporte. Foram fazer a operação contra ele lá em Angra dos Reis, onde ele está, em descanso, não se sabe do que, e ele diz que o passaporte dele não está lá, que está em outro lugar, está em Brasília, e aí surge a preocupação com a fuga dele, porque o Bolsonaro só não está preso hoje para que seja tudo muito provado, com inclusive documentos, troca de mensagens, etc. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições, disse Augusto Heleno em reunião com Bolsonaro. E aqui você tem o diálogo, não é? Você tem o diálogo do Heleno, que consta aqui. O chefe do GSI-PR prossegue em sua fala e evidencia a necessidade de os órgãos de Estado vinculados ao governo federal atuarem para assegurar a vitória do então presidente Jair Bolsonaro. Diz: não vai ter revisão do VAR, então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Em seguida,
O então ministro do GSI afirma de forma categórica que deveriam agir contra determinadas instituições e pessoas. Diz: eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar, vamos ter que agir. E aí essa conversa dele foi flagrada pela Polícia Federal, só isso. Bolsonaro mandou tirar a prisão de Gilmar Mendes e o Pacheco, presidente do Congresso, da minuta de golpe e deixar só o Alexandre de Moraes, diz a Polícia Federal. No auge das discussões para a preparação do golpe, que redundou na invasão da sede dos três poderes em 8 de janeiro de 2022, o Bolsonaro pediu aos assessores que alterassem a minuta do golpe para fazer isso. De acordo com a PF, a minuta foi redigida e apresentada a Bolsonaro pelo então assessor especial da presidência, Felipe Martins. E as provas de tudo isso já estão com a Polícia Federal. Em mensagem, o Braga Neto criticou inclusive o comandante do Exército por rejeitar o plano golpista. Oferece a cabeça dele, cagão, veja o trecho. Em mensagens obtidas pela Polícia Federal nos celulares de alvos da operação desta quinta-feira, mostram que o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa de Bolsonaro em 2022, proferiu uma série de xingamentos e ofensas aos integrantes da cúpula das Forças Armadas que não aderiram à ideia de golpe de Estado. Em uma das mensagens achadas no celular, Braga Neto se refere ao general Freire Gomes, então comandante do Exército, como cagão e pede para que a cabeça dele seja oferecida. Os diálogos estão na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O investigado Walter Souza Braga Neto, inclusive, chegou a encaminhar para Ailton Gonçalves Moraes e Barros a mensagem. Veja aqui as mensagens, tudo que eu estou dizendo aqui tem mensagens como essa, né? Aqui o Braga Neto, a minuta golpista. Meu amigo, infelizmente tenho a dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões, né? Então aí realmente você vê que está tudo muito provado. Isso é no celular do Braga Neto. Bolsonaro enviou mensagem a Mauro Cid após a Polícia Federal encontrar a minuta do golpe com Anderson Torres. Veja só aqui a mensagem. PF encontra na casa do ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar o resultado da eleição. Minuta do golpe achada na casa do ministro, escrita à mão. E aí o Mauro Cid diz ao Bolsonaro, o Bolsonaro manda para ele e continua a conversa. O Felipe Martins, assessor de Bolsonaro, informa ele de tudo e recebe ordens do Bolsonaro no que diz respeito à minuta golpista. Tudo muito provado. A Polícia Federal aponta que Paulo Sérgio Nogueira manipulou o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. Investigação da Polícia Federal que apura a suspeita de que uma organização criminosa atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito aponta que o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, manipulou o relatório técnico das Forças Armadas sobre o sistema eletrônico de votação, postergando a divulgação, depois que o documento não identificou a vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Alvo da PF, Valdemar é preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e isso já é mais do que esperado, porque ele inclusive tentou manipular as urnas, tentou invalidar a eleição. Esse é um dos que tem mais provas contra si. A questão da arma de fogo é basicamente uma desculpa para tirá-lo da coordenação de planos para tentar burlar a lei. Acabou minha folga, diz Bolsonaro após a operação da PF. Ele diz que não entende o que está acontecendo e agora ele vai entender tudo.
E ele vai entender tudo por uma razão. Bolsonaro e generais se aproximam dos bancos dos réus, do Banco dos Réus, e o Supremo Tribunal Federal já tem, como diz o título da matéria, data para tornar o Bolsonaro réu. Ou melhor, data para começar a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro. É na segunda quinzena de março. Então aqui a informação para você. Na segunda quinzena de março, o STF vai analisar e aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e vai torná-lo réu numa ação penal que vai colocá-lo na cadeia. A pena prevista para crimes os quais ele vai ter que responder nesse inquérito criminal somam mais de 30 anos de prisão. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.